Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Coragem, não é? Para depois do almoço delicioso. Se tiverem sono, tenho certeza que não vai ter, porque vai ser muito legal, mas se tiverem, levantem, dêem uma voltinha, mas não saiam, para não perder nenhum minutinho. Então, nós vamos começar o trabalho da tarde com o tema Psicologia da Emergência e dos Desastres, uma área em construção, história e desenvolvimento. Para falar sobre o tema, nós vamos convidar o amigo Rodrigo Molina Miranda, da Sociedade Chilena de Psicologia das Emergências e dos Desastres, do Chile. O nosso amigo Rodrigo, além de psicólogo, é bombeiro voluntário no Chile e hoje também foi batizado como bombeiro brasileiro. Pode uma salva de palmas para o mais novo bombeiro brasileiro. Conheceu os nossos quartéis de bombeiro. Bem-vindo à força, Rodrigo. E convidamos também Ângela Lapa Coelho, da Universidade Católica Dom Bosco, do Brasil. Boa tarde a todos e todas. Eu e o Rodrigo conversamos anteriormente lá na sala dos aparelhos técnicos e decidimos que eu deveria começar e logo em seguida ele entraria com as informações. Bem, eu gostaria de iniciar falando da minha alegria e da minha paixão, como a Daniela falou, de estar aqui, que é um trabalho que a gente vem construindo de muitos anos e de ver tantas pessoas interessadas e tanto quando a fala de ontem como as falas de hoje nos remetem à importância da psicologia estar à frente também desses trabalhos. E o apoio que nós recebemos do Conselho Federal de Psicologia, juntamente com a Secretaria de Defesa Civil e o Ministério que contribuiu nessa articulação para colocar todos os profissionais aqui para discutir essa questão. Eu vou falar um pouco da inserção da psicologia na área de desastres e como isso se deu e a partir do quê, certo? Por isso que eu coloquei aí. Então, a perspectiva histórica de uma área em construção. Por que em construção? Próximo. Porque, inicialmente, quem se preocupou com os estudos na área de desastres e emergências foi a sociologia e a geografia humana. Então, a maioria dos estudos com desastres no início do século, ou até mesmo antes, estava relacionada a essas duas áreas de conhecimento. E, quando se fazia pesquisa nessa área, eles entendiam que a repercussão em termos individuais era extremamente pequena e que não merecia grandes considerações, porque na área não contavam com alguém da área de psicologia. Próximo. O envolvimento na psicologia dessa área foi muito gradual. E ainda continua sendo, porque nós já estamos no século XXI e agora que nós estamos trabalhando esse acordo, mas não só de trabalhar pós-desastre, mas como a psicologia pode trabalhar com prevenção. Porque eu creio que essa preocupação da psicologia é para mudar o paradigma de uma psicologia patologizante. Eu respeito profundamente a clínica, eu sou psicóloga clínica, só que eu acho que nós podemos fazer muito mais. Nós podemos trabalhar com prevenção e promoção da saúde. Eu creio que quando nós nos limitamos ao atendimento pós-desastre, nós estamos limitando uma parte grande da atuação do psicólogo. Então, eu creio que os cursos, tanto em nível de graduação e pós-graduação, vão ter como ênfase a prevenção.
O primeiro estudo, inclusive ele não é muito citado na área de desastres, é o de Edward Sterling, em 1909. Ele é um médico psiquiatra, pesquisador, e ele trabalhou com acidentes de mina e de trem, e também acidentes marítimos na costa leste dos Estados Unidos. Então, esse é o primeiro ensaio de uma possibilidade de se entender as questões relacionadas às emoções das pessoas que tiveram envolvidas com desastres. E a primeira pesquisa científica foi de Prince. Ele também trabalhou com desastre marítimo, explosão, em Halifax, no Canadá. Muito pouco disso é discutido na literatura sobre desastres. E eu creio que é importante para qualquer área que surge conhecer o percurso histórico dessa área. Porque às vezes, quando nós nos esquecemos da história, nós podemos cometer os mesmos erros. Então, essa questão de conhecer o que está sendo feito e o que foi feito é de extrema importância. Mas o primeiro estudo, de fato, feito na área da intervenção pós-desastre, foi realizado por Lindemann, em 1944, que ontem, quando Ocampo falou, ele se referiu a esse incêndio que houve numa boate, onde morreram mais de 400 pessoas. Então, Lindemann fez um levantamento das reações psicológicas desses sobreviventes. Então, na história, esse é o marco teórico desse começo mais organizado com relação à pesquisa nessa área e intervenção nessa área. Próximo. Quando você considera de 1900 a 2000, os primeiros 50 anos foram pesquisas e trabalhos esporádicos na área de desastres, emergências e psicologia. E o que era interessante é que nessa época os estudos eram totalmente influenciados pela psiquiatria e com a visão de uma psiquiatria da época de guerra, da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque nessa época eles estavam trabalhando com a possibilidade de guerra nuclear. Então havia um investimento muito grande de entender as reações das pessoas frente aos desastres e às emergências, para, na eventualidade de um ataque nuclear, eles saberem como conduzir esse tipo de trabalho. Então, esses estudos, e talvez por isso a inserção da psicologia tenha sido tanto nessa área de diagnóstico, na área de desastres. Então, é essa nova face que nós temos que trazer para a psicologia. Uma face de prevenção e promoção. E essa abordagem progressiva no estudo com desastres, eles começaram a ver que a maioria dos desastres, quando enfatizava o diagnóstico, deixava de ver muitas pessoas que haviam sobrevivido e que estavam com questões emocionais para serem resolvidas, mas que não era de longa duração e que, havendo uma intervenção rápida, imediata e cuidadosa, a repercussão psicológica e psicossocial seria minimizada. Um exemplo nós tivemos, de ontem para cá, vários. A história do Césio 137. Que se tivesse sido dada a atenção que era esperada, a família, comunidades e profissionais que lidaram com essas pessoas, com certeza o efeito seria minimizado. A mesma coisa quando você viu as inundações de New Orleans. O efeito pós-evento, a localização onde ficaram os desabrigados, o que aconteceu com eles, apenas acumula o dano para essas pessoas. Então, na questão da intervenção, a preparação e como vamos dimensionar isso, vai ter um efeito fundamental
no cuidado dessas pessoas. Então, começou a haver uma preocupação com relação às comunidades. Como é que são essas comunidades? Inclusive, devido a esses estudos, reformulações já foram feitas em termos de aeroportos. Em aeroportos, é recomendado que existam salas para que as famílias de pessoas que sofreram um acidente aéreo sejam levadas imediatamente para essas salas, onde se forma um envelope protetor para evitar que a imprensa, curiosos, tenham acesso a essas pessoas no momento daquela dor. Então, isso foi dimensões descobertas através da pesquisa. Porque pode acontecer, eu espero que não, estamos tendo cada vez mais transportes mais seguros, mas pode sim um avião cair na cabeceira de uma pista. E as pessoas estão lá aguardando aqueles passageiros. E tem que haver dentro do aeroporto um preparo para imediatamente reconhecer essas pessoas, levar para uma sala, proteger, ter pessoas que acompanhem elas. Então isso foi devido a pesquisas e trabalhos nessa área. Próximo. Então, veja, a primeira pesquisa organizada e preparada, ela foi feita em 1950 pelo Centro de Pesquisa Nacional de Opinião da Universidade de Chicago. Então, eles entrevistaram 1.000 participantes que haviam estado envolvidos com o mais variado tipo de emergências ou desastres, que envolviam acidente de trem, acidente aéreo, furacão, terremoto e tudo mais. As pessoas, às vezes, pensam que, não, foram feitos trabalhos lá fora e não servem aqui ou daqui não vai para fora. O trabalho nessa área mostra que cada país tem sua cultura, cada país tem seus técnicos de proteção, mas que os sentimentos envolvidos são muito semelhantes. E nós temos que aprender com isso, que tem pessoas que já estão trabalhando com isso, como nós temos os nossos colegas da América Latina, nós temos o nosso colega que veio da Itália, e estamos partilhando desse conhecimento. É um compartilhar de práticas e fazeres pela segurança. Então, vamos aprender a compartilhar saberes. E, próximo. E nessa época, uma ideia que se tinha e que muita gente ainda tem hoje, é que no evento de uma emergência, todas as pessoas vão se transformar em vândalos, e vai ser pânico, e não vai ter controle. E pessoas que já participaram de resgates e atividades veem que não acontece isso. As pessoas querem ajudar, as pessoas querem colaborar. Às vezes você vê pessoas feridas, mas está menos ferida e segurando outra que está mais ferida. Então isso foi uma imagem que ficou mostrada nessa pesquisa. Ou seja, é óbvio que vai depender do local onde o evento acontece. Se é um local fechado, que as saídas de emergência estão trancadas com cadeado, vai gerar, sim, um sentimento de impotência. Mas se o ambiente é aberto, se o ambiente não tem essa questão de estar todo mundo preso, ninguém vai virar vândalo, nem se transformar nesse ser fora de controle. Então, nós temos que respeitar isso quando nós vamos abordar essas comunidades. Outra questão é que também foi discutido isso, a questão hoje tão bem colocada pela manhã, é a questão de como as informações são colocadas. Que dar informações erradas, às vezes traz consequências mais negativas do que não dar informação nenhuma. Porque às vezes o pânico é exacerbado sem se ter uma informação concreta. Hoje em dia nós temos sistemas de identificação que são muito rápidos. Com GPS, com celulares, você tem formas de identificar claramente o nível e o acometimento dentro das comunidades. Só que essa informação com relação ao nível técnico, ela esbarra com outra questão, que é a questão da nossa percepção de risco.
que também foi outra questão bastante discutida. No Paquistão, tem projetos nessa área, mas também em Bangladesh, por causa da região do Golfo de Bengala, que tem muitos ciclones. E lá, os engenheiros construíram protótipos que protegem a estrutura física. O ciclone pode vir e não é levado. Só que continua morrendo muitas pessoas. Por quê? Porque é uma região muito pobre. Então, eles têm medo de sair com o tempo para ir para esse local para se proteger, porque as pessoas vão saquear o pouco que eles têm. Então, eles permanecem nas casas e quando eles veem que não dá mais tempo, não dá tempo também de chegar no albergue de proteção. Então, não é só ter o sistema de alarme, não é só ter toda essa infraestrutura, mas as pessoas têm que aprender a entender como os outros percebem risco e que não é um risco técnico. Ou seja, o risco para a Ângela é uma coisa. Risco para aquela pessoa que mora na beira do rio porque não tem outro local para ir é outra coisa. Então, essa questão de como conduzir as informações baseada na percepção de risco individual da pessoa é muito problemática. Tanto que uma atividade preventiva que pode ser feita nessa área é começar a trabalhar com oficinas sobre o que é risco nas comunidades onde esse trabalho de prevenção precisa ser feito. E isso é uma etapa pré-desastre. Então, como trabalhar com essas pessoas, como desenvolver essas oficinas para, a partir do conhecimento do sentido que essas pessoas dão a risco, nós possamos construir esse tipo de intervenção. Porque o que é que Ângela vai dizer se ele diz, eu não tenho para onde morar, eu não tenho para onde ir. Então, isso é uma questão também de compromisso social, de mudança social. E as reações emocionais, elas podem ser exacerbadas ou minimizadas de acordo com a separação de familiares, a visão de corpos ou feridos. Daí, quando você vai evacuar algum local, imediatamente identificar parentes, famílias, quem mora na mesma rua, vizinhos conhecidos. Por quê? Se você vai transportar essas pessoas para um ambiente totalmente desconhecido, o mínimo que você pode fazer é dar um pouco de familiaridade com aquelas pessoas. Ou seja, você tem que minimamente garantir que algo vai ser familiar àquela estrutura para onde elas estão sendo levadas. Então, se não é familiar o físico, pelo menos o vínculo emocional dessas pessoas, mantém elas de forma mais calma. Outra coisa, a dúvida quanto se alguém morreu, não morreu. Se alguém está ferido, então estratégias quanto à divulgação de nomes, o mais rápido possível após a identificação, é outra estratégia também de minimizar essa situação. Próximo. Então, a psicologia dos anos 60 e 70, das áreas dos desastres, foi voltada muito para uma perspectiva individual. Uma perspectiva de análise da perda individual. Então, essa pessoa, ela teve parente morto, ela teve alguém, ela está ferida. Então, era uma análise das respostas psicológicas a isso. E ela contemplava reações extremas. Tanto que a gente discute muito estresse pós-traumático e casos graves. Só que o estresse pós-traumático foi uma categoria que foi incluída no DSM-4, né, em 94, mas ela já existia na literatura desde a Primeira Guerra Mundial, que era chamada reação de choque da concha, onde a pessoa se fechava. Então foram categorias que foram sendo modificadas ao longo do tempo, até chegar com essa denominação do estresse pós-traumático. Mas o que tem se notado é que o estresse pós-traumático é uma questão de comorbidade com outros fatores anteriores. Então, existem diversos estudos nessa área que falam sobre isso.
A outra questão é que nessa época pouca ênfase era dada à característica de reconstrução da comunidade. A importância da comunidade no fator de levar essas pessoas a criarem novos significados para onde elas estavam morando. Então, hoje em dia, a perspectiva dentro da psicologia para trabalhar nessa esfera e também de outras profissões é o que nós chamamos a matriz de capacidades e vulnerabilidades, onde você vai analisar na intervenção em nível individual, familiar, social e organizacional. Uma coisa é você fazer um trabalho com um desastre de avião, múltiplas mortes, mas ele está localizado e as famílias de origem estão intactas. Outra coisa é você atender um local onde 80% da comunidade foi afetada por uma enchente. Então, você já vê que o nível de comprometimento, de vulnerabilidade e capacidade está todo comprometido. Então, se você faz essa matriz de competências, capacidades e vulnerabilidades, você vai adiante nessa decisão de incluir a comunidade. Outra questão também que você tem que levar em conta é o saber da comunidade. Tanto que hoje em dia eu trabalho com um sistema interdisciplinar, onde contempla, eu uso o termo usuário e usuária, porque eu trabalho com o programa de saúde da família e da unidade básica de saúde. Então, eu uso o termo usuário e usuária dos nossos sistemas. Então, eu tenho que saber dele, saber do contexto e da equipe que vai atuar. No caso dos desastres, a equipe de resgate. Mas eu também preciso incluir na minha equipe pessoas técnicas, presidentes de associação de bairro, aquela pessoa que está lá no dia a dia, para poder também ter algo a dizer sobre isso. Então, nós temos que aprender a transformar nossa rede de saberes, onde o saber dito da comunidade vai ter um impacto na minha ação como interventor naquela área. Próximo. Então, nós já discutimos bastante o que é emergência, o que é desastre, quais os parâmetros utilizados para essa definição e quem é afetado pelas emergências e pelos desastres. Porque vocês sabem que tem impacto tanto em termos de ajuda dada, financeira, física, como na mídia, do que se define como desastre e emergência. E devido à nossa vivência atual, em tempo real, de tudo o que está acontecendo no mundo, chega até a nossa casa tudo, a toda hora. Então, não se precisava estar em loco para ver determinada situação. Hoje em dia, nós vemos isso ao vivo e a cores todo o tempo. Então, isso traz uma repercussão também, que é a repercussão vicária de quem vê aquilo que está acontecendo. E como definir desastre? Como dizer que algo é desastre ou não, ou emergência ou não? Porque para isso também implica em liberação de recursos, deslocamento de pessoal. Tá? Até ajuda para outros países. Então, quando teve a tsunami, tem toda uma hierarquia para liberação. Tal estágio, tal estágio, tal estágio, para liberar essas situações. Então, eu creio que todo psicólogo, toda psicóloga, todo profissional que vai trabalhar nessa área tem que, de fato, dar conta de entender esses sistemas. Senão, você pode estar atravessando a seara de determinadas situações e não estar, de fato, atuando como deveria. E a questão do psicólogo também está formado para trabalhar com o que eu chamo os bastidores dos eventos. O psicólogo pode trabalhar com questão de diagnóstico in loco, para facilitar a locomoção, para facilitar transporte, seja de equipes, porque as equipes de resgate também, como foi colocado, eles têm uma perda muito grande em cada evento. É um desgaste emocional muito grande. E quem trabalha com equipe, eu sei que muitos aqui o fazem, existem certas categorias de situação dentro da emergência que agrava ainda mais se acontecer. Então, se o psicólogo sabe disso, ele já sabe como preparar.
Se a equipe chega, a pessoa ainda está viva e ela morre durante o resgate. É diferente. Se entre os envolvidos tem crianças, é diferente. Se há a perda de uma pessoa que fazia parte do grupo de resgate durante o resgate, como aconteceu nas Torres Gêmeas, toda uma unidade de bombeiros ficou dentro dos escombros. Então, se o psicólogo tem noção de toda essa teoria, ele ou ela já vai prevendo o tipo e o nível de intervenção. E a ideia de construir dentro dessas instituições grupos que discutam, que não precisa fazer reunião, porque geralmente quando a gente fala no termo avaliar é porque alguma coisa está dando errado. Ninguém fala em avaliar para ver o que está dando certo, para melhorar. Vamos avaliar, já vem o que foi que fizemos de errado. Né? Então, você criar uma questão de avaliar no sentido de constantemente discutir isso dentro das equipes. De trazer essa questão da emoção. De trazer essa questão de doer mesmo. Dói sim. É ruim perder. É assim. Não quer dizer que você virou super-homem, super-mulher, Mulher Maravilha e tudo mais aí, não. Dói e dói muito. E se você não fala, dói ainda mais. E pode se transformar numa dor que vai se tornar talvez incapacitante a longo prazo, ausência, rotatividade nos setores. E isso é prejudicial para todo o grupo. Próximo. Então, uma das atividades que eu fiz, eu estudei desastres, tanto as questões tecnológicas e naturais. Mas o que me chamou a atenção era que na literatura existia muito pouco trabalho sobre os desastres que nós chamamos sem pegadas. Ou seja, você sabe quando vem um furacão, você sabe quando tem um terremoto, mas como foi falado, o Césio está contaminando aí. Chernobyl, né? Então, são desastres sem pegadas. Contaminação do solo. Então, você precisa ter noção desses desastres também. Então, o meu interesse foi na área da seca. Eu trabalhei, talvez vocês estejam tentando adivinhar o meu sotaque, eu sou paraibana. E o meu trabalho foi na Paraíba com a seca no Nordeste. Então, eu morei durante algum tempo na seca, na área da seca e na área de não seca, para exatamente ver essa vivência do que era e o que as pessoas entendiam como desastre. E o que foi interessante notar é que quem morava em região que não tinha seca, tinha mais medo da seca do que quem morava na seca. Quando você fazia o questionário, a pessoa que estava lá numa área que nunca teve seca, achava um horror, todos os índices altíssimos. E quando você ia para a região da seca, não era identificado isso. Isso quer dizer que eles não sofrem? Não. Isso quer dizer que a gente não está sabendo mapear onde esse sofrimento está. E nós temos uma noção de que precisam morrer muitos ao mesmo tempo para ser desastre. Ninguém conta o número de mulheres que não tiveram a gestação completa porque passaram fome. Ou o número de pessoas que morreram de tuberculose por desnutrição. Isso não entra em cálculo nenhum de desastre. Então, daí o meu interesse em trabalhar nessa área, porque ao mesmo tempo que eu estivesse trabalhando, também estava questionando a ideia da seca e como trabalhar isso como mudança social. E outra questão, quando você trabalha na área de desastres, que você tem que prestar muita atenção, são as questões do que é masculino e feminino. Eu não digo a questão do sexo biológico, né, de ser homem ou ser mulher, mas as características masculinas e femininas de determinadas culturas para determinadas áreas. Quando as Nações Unidas criou campos de refugiados, depois da guerra em Ruanda, a guerra entre os dois grupos, eles criaram um campo para refugiados e entregou aos homens a tarefa da questão de distribuição de alimentos.
E em poucos dias isso foi suspenso. Porque na nossa cultura e na cultura deles, a alimentação é tarefa feminina. Então, se você vai fazer intervenção, se você vai cuidar, essas questões ligadas ao masculino e ao feminino das tarefas, tem que ser considerado sim. E também não ter aquela ideia de que pais não podem cuidar de filhos. Nós estamos numa sociedade, mas pais que eu quero dizer como mães, né? Pais como pais e mães. Mas eu estou dizendo, pais e mães cuidam dos filhos. E às vezes isso nós não levamos em conta quando vamos dividir tarefas ou atividades. E outra questão que também você tem que discutir é classe social, que etnia e raça. Então, eu creio que quando você vai montar o esquema de intervenção, ciclo vital, se você vai ter que tirar pessoas idosas, é a estratégia. Crianças é outra. Ter que tirar de um hospital. Pode acontecer, não pode? Como a Suzana falou, um hospital não pode pegar fogo. Para que dar essa ideia de que nunca vai acontecer? Então, essa questão de você cuidar nesse sentido. Como é tirar todos, como proteger todos. Próximo. Então, é o seguinte, quando você pensa na questão do trabalho preventivo, na questão do trabalho do que fazer, muitas pessoas ainda ficam assim, e o psicólogo? Qual é o papel do psicólogo? Eu participei de um trabalho bem interessante, que foi um trabalho com professoras na ilha de San Martín, no Caribe, que elas pediram ajuda e as Nações Unidas deslocou essa psicóloga que é dessa área e eu fui como pesquisadora assistente, que na época ela era minha orientadora, para desenvolver um programa de capacitação com os professores, porque eles estavam falando que logo que é lançado o alarme, ou os indicadores do número de ciclones e furacões, as crianças começam a escutar isso na televisão e dizer, será que vem novamente? Então toda a sala de aula fica mobilizada em torno do evento. Então nós fomos lá para discutir com as professoras em como montar um conteúdo transversal dentro do trabalho dessas professoras na escola para discutir a questão do medo, da percepção de risco dessas crianças. Então eu creio que um espaço fundamental para se começar o trabalho de prevenção para desastres e emergências tem que ser o espaço da escola. Porque o aluno, a aluna, é capacitador de paz e da comunidade. Então, eu creio que nós temos que aproveitar esse ambiente para trabalhar essa questão da prevenção e do cuidado. E englobando sempre todas as etapas. Mas nunca perdendo de vista a questão da prevenção, da preparação, da intervenção in loco e da mitigação dos desastres. E sempre pensar que quando a gente vai atender em desastre, a gente não quer que volte tudo ao normal como era antes. Muito pelo contrário, a gente quer que mude. Porque se o desastre aconteceu, era porque alguma coisa já não estava dando certo antes. Muito obrigada. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. Quisiera fazer um agradecimento bem especial ao Conselho Federal de Psicologia por fazer uma invitação de poder ser possível estar aqui com vocês. Um saludo também muito especial aos novos amigos e colegas que eu conheci hoje, o senhor Pimentel, a Daniela também e o Maior Carlos, que eles fizeram possível fazer uma visita na manhã de hoje com meu colega Beck, que também é bombeiro igual que eu, nas instalações dos bombeiros de aqui. Muito obrigado. Bom, na verdade, como Daniela disse ao começo, eu sou bombeiro chileno,
sou voluntário. Na verdade, os bombeiros em Chile somos todos voluntários. E a primeira coisa estranha que vou falar a vocês hoje. Nós somente somos voluntários porque não recebemos pagamento, sino que ainda nós pagamos uma taxa mensual por ser bombeiro. Curioso, mas é assim. Bom, falo isso porque não somente por dizer algo de graça, é que tem a ver com o destino meu de estar aqui nesse momento. Como os bombeiros chilenos somos voluntários, estamos obrigados a ter uma profissão, um ofício, que é complemento da nossa trabalho como bombeiro. E no meu caso, sou psicólogo profissional, comecei sendo bombeiro voluntário ao mesmo tempo que comecei a estudar psicologia. E isso acontece com todos os bombeiros voluntários, que têm um ofício, têm uma profissão. Mas o que acontece sempre, que uno que é bombeiro, gosta mais, pelo geral, de ser bombeiro, que da ofício ou a carreira que você tem. Então, o que fez eu? Uma vez que cheguei a uns 3 anos, 4 anos de estudando psicologia, encontrei a maneira de misturar as duas coisas. Por um lado, ao meu trabalho como bombeiro, e por outro lado, a minha carreira profissional como psicólogo. E assim foi que cheguei na área de psicologia das emergências. E isso é bom, por quê? Porque quando eu tenho a oportunidade de fazer palestras, relatorias, cursos, guarda, seguridade, meus próprios companheiros bombeiros também. Quando estou falando de fenômenos que acontecem na emergência, não estou falando na teoria, estou falando do que eu estou vendo todo dia como bombeiro. Né? Isso é uma coisa, é um capital muito importante. Mas agora, o que vou fazer é tentar, nos poucos minutos, contar para vocês qual é a visão que temos da psicologia da emergência no Chile. Tá? Como dice el título, un área en construcción, historia y desenvolvimiento, desarrollo y desenvolvimiento desde la perspectiva chilena de la psicología de emergencia. Próximo. Bom, Ángela agora fez uma muito boa, muito completa relação de estudos na história, mas eu vou me centrar em alguns importantes, ao menos para nós. Bom, os primeiros estudos que temos algum registro têm que ver com as guerras mundiais, principalmente o fenômeno que se deu nesses tempos de o estrés post-trauma, conocido nessa época como fatiga de batalha, neurosis de guerra e flashbacks. Esse tipo de coisas, podemos dizer que en la historia para atrás es el primer fenómeno psicológico que comienza a ser reportado en artículos y cosas así. Y me voy a centrar en los estudios del profesor Quarantelli, que faló del medio pánico. ¿Por qué? Esta cosa del asunto de medio pánico tiene a ver con una diferenciación que todos tenemos que hacer entre lo que es medo y lo que es pánico. Pelo geral, a comunicação de massas, a prensa, sempre fala de pânico. O conceito que chega ao público geral é o pânico. Mas os estudos de professor, que tem a ver com o tema, falam de que o pânico, ao contrário do que a gente pensa, é totalmente, quase improvável que aconteça. O mais provável é ter gente com ataques de medo. O pânico, qual é a diferença que nos faz o professor Quarantelli e com a que trabalhamos nós? O pânico tem a ver com uma resposta que é desadaptativa à situação, que você precisa para resolver essa situação. Pelo geral, se trata de uma pessoa que se fala de presa de pánico, una persona que no piensa, no está pensando, no está
não está na mente, pensando claramente, e por ende vai fazer alguma ação que não tem nenhuma relação com a resolução da situação. É distinto ao que acontece com medo. O medo, todos temos medos. Todas as pessoas normais têm medo. Uma das coisas que nós falamos em las ensinos dos bombeiros voluntários do Chile é que o bombeiro tem que ter medo, por exemplo. Um bombeiro que não tem medo, assim como qualquer pessoa que trabalha na área de emergência, é uma pessoa que é muito perigosa. Muito perigosa. Por quê? Porque não é consciente dos perigos. E o complicado dessa situação é que uma pessoa, uma situação de emergência, que não é consciente dos perigos, tem a tendência de tornar-se o líder da situação. E, por ende, pode arrastrar a outra pessoa a erros que finalmente podem acabar na morte de um equipo completo. Isso pode acontecer facilmente com pessoas que não têm medo. Próxima. Bom, contexto latino-americano. Primeiro, crisis sociopolíticas y desastres naturales, convivencia sistemática con la sensación de inestabilidad social y ocurrencia de catástrofes. Ese es el entorno en el que históricamente, por lo menos en el siglo XX, hemos conocido nuestra realidad latinoamericana, sin contar lo que aconteció con las experiencias en la década del 60 al 80, con los gobiernos militares de la época, donde fue constantemente el pueblo latinoamericano sometido a ciertas situaciones de crisis. En ese contexto, entendemos que el pueblo latinoamericano es un pueblo resiliente, tiene resistencia a tanto como gobiernos duros, tanto a catástrofes, tanto desastres, siempre tiene facilidad, entre comillas, de ficar depois do evento mais forte do que foi antes. Esse é o conceito de resiliência, com isso trabalhamos. Temos frequência, pelo tanto, de ocorrência de emergência e desastres, e temos um impacto psicossocial dos desastres. Aqui fazemos um paralelo entre o que é o terceiro mundo, ou seja, nós, latino-americanos, e com o mundo desenvolvido. ¿Por qué hacemos esa diferenciación? Lo que acontece es que los desastres, los pueblos cuando vivencian desastres, el impacto psicosocial es mucho mayor en aquellos países que tienen menos recursos económicos. Es mucho mayor. Por lo tanto, si ven nosotros, Brasil, Chile, Perú, Argentina, podemos tener quizás los mismos acontecimientos de desastres que acontecen en Europa, en Estados Unidos, las consecuencias psicosociales para nuestros pueblos son mucho mayores. Próximo. Siguiendo con el contexto latinoamericano, pero más ahora vamos a llegar a cosas más puntuales que tienen a ver con la organización de los psicólogos en torno al área, la temática. Primer hito identificado é a criação da Sociedade Peruana de Psicologia em Emergência e Desastres. Essa sociedade se fundou como consequência do trabalho prestado por psicólogos no incêndio de Mesa Redonda, onde houve 91 mortos, o 29 de dezembro de 2001. Esse incêndio foi muito terrível. Se você pensam, o 29 de dezembro pode pensar que tipo de data estamos falando, onde morreram 291 mortos. 291 mortos. O que aconteceu? Que foi de tal magnitude a situação que o governo do Peru falou com o Colégio de Psicólogos de Peru para que fizeram algum trabalho com as familiares das vítimas no dispositivo que se estaba desplegando. Por esa razón y ese trabajo desenvolvido por ese grupo de psicólogos finalmente terminó creándose la Sociedad Peruana de Psicología de Emergencia y Desastres. Luego disso, eles organizan el primer congreso de Psicología en Emergencia y Desastres en Lima, Perú, en 2002. Naquela vez,
se reúnen profesionales que tienen sensibilidad como tema, y en esa instancia ellos crean una entidad que pretende tener un nivel latinoamericano. Llámase la Federación Latinoamericana de Psicología de Emergencia y de Desastre, por su sigla FLAPED. Es lo que sale en el último punto. ¿Cuál es el objetivo que se planteó FLAPED en ese momento? Nuclear psicólogos en sociedades nacionales. Pelo tanto, as pessoas que tiveram nessa vez, llevaram-se a seus países la intenção de nuclear profissionais psicólogos en sociedades nacionales. Y, bueno, no sé si ha sido producto disso, mas aquí en esta reunión estamos presentes 4 sociedades. Próximo. ¿Cuál es la trayectoria no Chile? Primeiro, no Chile temos uma cultura longa de prevenção, principalmente centrada na prevenção. Aqui vou falar um pouco de legislação e criação de entidades coordenadoras. No Chile temos principalmente uma entidade coordenadora, acho eu, tentando compreender a homologação da Defesa Civil. No Chile se chama ONEMI, Oficina Nacional de Emergência. A Oficina Nacional de Emergência é a oficina, a entidade governamental que coordina todas las organizaciones que eventualmente pueden participar en una emergencia. Bomberos, carabineros a policía de Chile, personal sanitarios llamándose SAMU, y todas las organizaciones que podrían participar. Por un lado eso, que fue creada en 1974, en el periodo de gobierno militar, más su creación como plano anterior, fue feita pelo governo da Unidad Popular año 1970. Año también 1970 se establece el decreto ley número 40 del gobierno, que establece la obligación de contar con un experto en prevención de riesgo en todas las entidades, empresas, organizaciones que tengan más de 100 empregados en su planta básica, en su planta. No Chile eso es obligación. Todas las empresas, organizaciones que tienen más de 100 empleados, tienen que tener una persona preocupada de los planeamientos de prevención de riesgo, establecimiento de señalética al interior. Bueno, eso fue, en ese momento se falaba de la persona que tenía que hacer esa función. Mas, como eso estaba ya predefinido en la legislación, o que aconteceu en Chile que esa labor se comenzó a desenvolver. Y hoy tenemos carreras técnicas y profesionales que tienen a ver con eso. Tenemos técnicos en prevención de riesgos y tenemos también ingenieros en prevención de riesgos. Estudian básicamente eso. Por lo tanto, en Chile existe ese desarrollo de prevención de riesgos. Hay planes y programas de estudios a nivel técnico y profesional. Estás hablando. Ahora, no lado dos psicólogos. A primeira aproximação da psicologia chilena frente ao problema de las emergencias o desastres é a que foi o psicólogo chileno Cristian Araya. Cristian Araya, psicólogo clínico da Universidad Católica, también bombero voluntario del mismo Cuerpo de Bomberos de Santiago, quien fomenta la aplicación de la psicología al ámbito de las emergencias. ¿De qué manera? También él comienza a hacer trabajos de palestra, principalmente al interior de organizaciones privadas, empresas privadas, y él edita el primer libro, hasta ahora o único libro no Chile, llamado A Psicología de Emergencia. Próxima. Aí, psicoprevenção e psicologia da emergência. Cristian Araya fala de psicoprevenção precisamente porque a forma de empalmar o interesse psicológico dentro do contexto chileno sensibilizado com o tema da prevenção tem que ser com algo que sea complemento da prevenção. O que dizemos nós,
psicólogos chilenos emergencistas de Chile, es que a psicología de emergencia tiene que ser y es un complemento de la prevención. ¿Por qué? Porque es simple. El prevencionista de riesgo es capaz y tiene competencia para hacer un plano de emergencia muy bien diseñado, muy bien planificado. Mas as pessoas são as que têm que fazer a realidade do plano de emergência. E por que, quando chega o momento de emergência, por que as pessoas não fazem o que os planos dizem que tem que fazer? Por que se a señalética diz que você tem que ir para lá, chegar o momento da emergência, as pessoas vão para lá? Por quê? Porque as pessoas cruzam as ruas com a luz vermelha y no cruzan con la luz verde, por ejemplo. Entonces esa es la manera en que nos complementamos. La definición formal, que es la primera definición que hace Cristian Araña de psicología de emergencia, es la que tenemos ahí, es el rama de la psicología geral, que estudia los distintos cambios y fenómenos personales presentes en una situación de peligro, sea esta natural o provocada por el hombre, forma casual o intencional. Próxima. Bueno, hemos definido básicamente áreas de acción en la psicología de emergencia, relacionada con los 3 momentos de emergencia, 3 etapas: el antes, durante y después. El durante, como un comentario importante, se define hasta 72 horas después de acontecida de emergencia. Posterior a 72 horas ya se fala del después. Mas me gustaría complementar esta noción de 3 etapas. Nosotros ya estamos hablando en realidad de 4 etapas. ¿Por qué? ¿Cuál sería la cuarta? El entre. Cuando conceptuamos o que podemos hacer de trabajo frente a la gestión de emergencia, debe ser comprendida como as 4 ciclos. Porque si você percebe a pré-emergencia como antes, el durante y pós-emergencia, se ve como un proceso estático, cuando na verdade siempre van a haber emergencia. Por lo tanto, você tem que definir un proceso entre. Eso precisa de estar permanentemente desenvolviendo todos los esfuerzos para hacer una adecuada gestión. Preemergencia, capacitación, entrenamiento en habilidades de respuesta, tanto en emergencia, tanto equipos de la respuesta como a población en general. Asesoría en definición de planos de emergencia. Selección de personal para integrantes de equipo de primera respuesta. Principalmente eu que falábamos ontem também com meus colegas, os psicólogos que podem llegar à área de psicologia de emergência podem ser de várias áreas. Todos têm algo que aportar. Personalmente, eu sou formado formalmente na minha faculdade como psicólogo organizacional. De fato, eu não gosto muito da psicologia clínica, respeito sim, mas eu sou organizacional. E dentro de lo que posso fazer como psicólogo, dentro do corpo de bombeiro, tem a ver com processos habitualmente vistos por psicólogos organizacionais. Nesse momento, precisamente, estamos começando um programa para fazer um programa estandarizado de selección de postulantes a bomberos en el Cuerpo de Bomberos de Santiago, principalmente. Durante, tudo que tem a ver com intervenção em crisis. E aqui estamos falando já de um tema mais clínico, mais que nada. Tem que haver todas as técnicas que se possam facilitar da psicologia clínica para fazer bons manejos de situações críticas. Isso consiste não somente fazer em si a intervenção em crise a pessoas que estão vivendo na crise, sino também com entregar ferramentas a equipos de primeira resposta, que são os que habitualmente estão lidando com as situações de emergência. Finalmente, pós-emergência, que tem a ver já com uma vertente muito mais clínica, tem que ver com evaluação de impacto psicológico, posibles estrategias de manejo y programas también sistemáticos de salud mental para equipos de primera respuesta. Siguiente.
Sósped. O nome não é muito bonito, não. Principalmente no Chile tenemos problema de que el nombre de nuestro país comienza con Che. Fue una discusión muy longa de cuál es la sigla que iba a tener esta organización. Y llegamos a final de poner SOSPED. SOSPED, Sociedad Chilena de Psicología de Emergencia y Desastres. ¿Cómo es que nace y finalmente se concretiza la SOSPED? Finalmente la concebimos como una consecuencia del Acuerdo de Lima. Lo que yo contaba. Sí. La constitución de la SOSPED fue en el mes de marzo del año 2004. Esa constitución de la SOSPED fueron 15 psicólogos que se reunieron en el cuartel general del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Por lo tanto, la sociedad nace al alero del Cuerpo de Bomberos lá. Proceso, actualmente la sociedad se encuentra en proceso de conformación orgánica legal. La sociedad existe de facto, mas no tem personalidade jurídica ainda. Temos actividades de autoformação, actividades de capacitação em sociedade, parceria, como falam vocês, com entidades acadêmicas. Por exemplo, a Universidade Diego Portales, con la que hicimos la primera jornada de comportamiento humano en la emergencia, y también con la Universidad Central de Chile, donde también tuvimos una experiencia en terreno con las víctimas de un terremoto del año pasado en Chile. Cosa que mi colega aquí presente va a hablar después en un corredor. Próxima. Objetivos definidos pela SOSPED, como pensando en la psicología de emergencias en nuestra gestión en Chile. Primero, describir y explicar los procesos psicológicos que se presentan en emergencias. Eso es lo que muchas personas desean saber, para saber manejar, para saberse conocer y para saber los equipos de primera respuesta, saber cómo lidar con ese problema y ese tipo de comportamiento que uno puede encontrar. Desenvolvimento, aplicación e enseñanza de técnicas psicológicas para situaciones de emergencia. Tiene a ver con lo anterior. Selección de personal y capacitado psicológicamente a la comunidad en general para afrontar emergencias. Eso tiene mucho a ver con áreas de psicología comunitaria. Para nosotros es importante encontrar a manera de llegar a un sistema y a un programa de educación comunitaria sistemática. Próxima. ¿Qué conceptos nosotros actualmente estamos utilizando para hacer nuestro trabajo? Primero, los seres vivos, todos los seres vivos van a tender a supervivencia. Todo va a tender a supervivencia. Ahora, para eso, ¿qué fue? Es para atrás un poco. Ahí está. Mas, el hombre tem capacidades cognitivas que os animales no têm. Mas com essas capacidades cognitivas, nós permanentemente estamos em um jogo de adaptação ao entorno. Constantemente. O entorno nosso, o nosso mundo, nossa casa, nosso hogar, é relativamente estável. Os cambios são graduais. Habitualmente sucede que são graduais. Dão, pelo tanto, tempo necessário para a adaptação. Mas, quando o cambio é muito grande, quando tem que ver com um quiebre de tudo lo anterior, quando há uma diferença muito grande entre o que eu estou me enfrentando com o que eu espero, há uma situação de emergência. Aparece algo novo. E isso, a mim, me exige ter uma resposta que implique reorganizar o meu mundo prévio. Y surge algo nuevo, por lo tanto falamos de emergencia. Me demanda algo. Yo tengo que hacer una respuesta ante eso. Ese constante ejercicio, principalmente relacionado con la emergencia, la adaptación al entorno violenta, va a tener necesariamente consecuencias físicas y psicológicas. Necesariamente siempre, en mayor o menor grado. Y, por lo tanto, a readaptación tiene que ser a largo plazo. Próxima.
Quando falamos de sociedade, de emergências e desastres, estamos, de alguma forma, temos que fazer a diferença entre o que é emergência e desastre, porque poderíamos falar de psicologia de desastres ou só psicologia de emergência. Mas por que tem as duas palavras compondo o nome? A diferença que nós fazemos tem a ver com um ponto essencial. Precisamente acontecia que habitualmente as pessoas que são tratadas por um sistema, os meios, um povo completo, frente a uma emergência, se fala de vítimas principalmente los diretamente afectados. Mas tem distintos níveis de victimização conforme a proximidade que tem cada grupo de pessoas frente ao evento. Por isso temos no primeiro nível pessoas que sofrem impacto direto do desastre, las habitualmente e por todos conhecidas vítimas, os mais. Segundo nível, familiares diretos de las de primeiro grau, de las pessoas que sofreram a emergência ou o desastre. Terceiro nível, importante, integrantes dos equipos de primeira resposta, polícias, carabineros, personal sanitário. ¿Por qué son víctimas também? Porque são pessoas também. E algo acontece com eles quando tem que lidar com pessoas que estão mortas, quando tem que cortar pessoas, cortar corpos para chegar a pessoas que estão atrapadas. É um terceiro nível e é bom para nosso trabalho compreender como um nível de victimização também. Finalmente, quarto nível, a comunidade envuelta no desastre. Falamos de um quinto nível, que são aquelas pessoas que se enteram do sucesso. Por exemplo, isso passou muito no Chile, quando se falou do tsunami no Sudeste Asiático. Nós no Chile, para esse terremoto que eu falei de 1960, foi um terremoto que teve tsunami também. Pelo tanto, o fantasma do tsunami, principalmente o norte do Chile, está muito presente. Muito presente. Por lo tanto, lo que aconteceu com a população chilena em geral, quando se soube del tsunami no Sudeste Asiático, ficou sempre nervosa permanentemente, até uma situação particular que vou mostrar para vocês mais adiante. Sexto nível, quienes, habiendo debido estar, no se encontraban dentro del lugar o en la situación por diversos motivos. Un ejemplo de eso muito comum tem a ver com os acidentes aéreos. Há muitas pessoas que nessas situações não chegam ao aeroporto ao check-in, chegam tarde. E depois que sabem que as pessoas que chegaram na hora e sofreram o acidente e morreram todos, tem um certo impacto psicológico também. Tem um nível de vítima. Próxima. Eventos críticos no Chile. Que aqui é o que eu falava a vocês. Esta é uma relação de todos os terremotos, categoria de terremotos que han acontecido no Chile no século XX. Ali embaixo, pues, récord internacional, terremoto Valdivia 1960, 9,5 graus. Vocês podem ver a magnitude habitual tem como um promédio dos 8, mais ou menos, 8 graus Richter, os terremotos. E aqui podem ver também a frequência com que acontecem esses eventos em Chile. 1906, 18, 22, 28, 39, 43, 49, 50, 58, van olhando que estão muito perto uns de outros. Eu acho, não vou falar de uma estadística séria, mas acho que no Chile nós esperamos que aconteça um terremoto com características terremoto cada 2 ou 3 anos, 3 anos, sim, 3 anos mais ou menos, deveria acontecer. Próxima. Falsa alarma de tsunami no Talcahuano, precisamente com o que eu falei recém. Falsa alarma de maremoto em las costas da 8ª região. Alguém na zona echou a andar a bola de que havia uma alerta de terremoto. Uma cidade de Chile, uma cidade pequena, sim,
mas está no costa, no sur. La región de Talcahuano, alrededor de 12.000 personas dejaran sus viviendas y cogeran por la rua, atropellándose, subiéndose a los autos, haciendo columnas de autos para la montaña, para escapar de un supuesto tsunami. ¿Qué fue lo importante de esa experiencia? Que Chile, pese a lo que no discurso oficial falaba siempre de la boa preparación, no era tal, porque aquí, y este es un tema muy importante también, a UNEMI tiene efectivamente planos bien construidos de contingencia para afrontar emergencias, mas esos planos fallan porque no llegan a las bases, no llegan a las personas, no conocen. Después de esa experiencia fue que apareció en los medios todo un sistema que maneja efectivamente UNEMI para monitorear tsunamis. Lo que acontecía es que la gente no lo conocía en ese minuto. Ahora sí se conoce. Próxima. Crisis Liceo Carmelia Carvajal. No, perdón, el Liceo 7 Carmela Carvajal. Junio del 2005, a consecuencia de un supuesto escape de gas, se generó una situación de histeria colectiva, producto de ello. Aproximadamente 62 alumnas terminaron la asistencia pública, y terminaron la asistencia pública solamente por crisis de pánico, solamente. No hubo nada de escape de gas. Llegaron compañías de bomberos, llegó policía, se fez todo un dispositivo de emergencia, mas no había escape de gas ni humo. ¿Qué fue lo importante de eso? Se demostró que el plano de emergencia habitualmente que se establecía en los establecimientos educacionales, llamado Operación Daisy, tampoco sirvió. Principalmente porque la Operación Daisy precisa de ser entrenada cada cierto tiempo. Cuando usted no entrena en situaciones reales, entonces lo más probable es que llegue a una situación de emergencia y el sistema sea un fracaso todo. Próxima. Esa es la noticia. 62 alumnas, Servicio de Salud de Oriente indicó que todas las atenciones se debieron a ataques de histeria. Esto provocó que incluso después de ser evacuado del colegio, algunas sufrieran desmayos en las cercanías. Próximo. Muito de moda agora. Tragedia del Ejército de Chile, Antuco. Mueren 45 soldados conscriptos producto de la realización de una marcha en condiciones adversas en la alta montaña. No poseían equipamiento adecuado. Morreram 45 conscriptos constituyéndose no evento la desgracia del Ejército de Chile mayor en la historia en tiempos de paz. Y eso aconteció ahora el 18 de mayo de 2005. ¿Qué evidenció? Falencias en un manejo comunicacional hacia los familiares de las víctimas, a la opinión pública. Acontece que el ejército chileno habitualmente es hermético. Y una cosa que uno espera de organizaciones que tienen que ver con la vida militar, con la militar. Mas lo que pasó ahí es que los familiares de las víctimas no supieron directamente por el ejército, se enteraron por la prensa. Y ese fue el principal motivo de discusión y el principal motivo de enojo de las víctimas con el ejército. Cuando eso aconteció, el ejército movilizó entonces psicólogos que trabajan en un ejército así y los constituyó en el lugar para hacer atendimiento a víctimas y hacer asesoría en las formas de comunicar, no solamente a familiares, sino también a los medios de comunicación pública. Próxima. Accidente campaña de Michelle Bachelet. La campaña presidencial de Michelle Bachelet, producto de un accidente carretero en las afueras de Santiago, mueren 5 personas. Bus trabajaba un grupo perteneciente al comando de la campaña de Michelle Bachelet.
El evento produjo una conmoción nacional, claramente, porque estábamos hablando de la candidata que tenía las mayores probabilidades de ficar presidenta y que ahora es presidenta, mas fue casi que un duelo nacional. Recibió condolencias de los otros candidatos también, y él clausuró un acto de encerramiento de su campaña. En esa oportunidad, el comando organizó un dispositivo de respuesta que incluyó profesionales de salud mental, incluyó médicos, incluyó psicólogos. Nosotros pudimos participar también, ofrecimos nuestra ayuda, estuvimos con él, mas no llegamos al momento de hacer efectivamente el trabajo, mas estivemos lá. Próxima. Esa es la noticia de prensa. 5 muertos tras chocar bus del comando de Bachelet y caer al río Maipo. Eso fue, no solamente fue un accidente automovilístico, sino que también cayeron a un río. De vuelta completa. Próxima. Accidente carretero Turbus. Ese es el accidente que me traigo ahora. Ven, calentito de Chile. San Fernando, Turbus. Mueren 25 personas como resultado del volcamiento y posterior caída al lecho de río Ribeira de Río, Tinguiririca, de un bus interprovincial. 150 operarios de distintas organizaciones, rescate, sanitarios, policía, bomberos, tomaron parte del control de la situación. Todos los sobrevivientes al Hospital Regional de Rancagua y San Fernando. Producto de eso, comenzóse a discutir en la opinión pública si es que o pessoal que maneja los buses interprovinciales cumple efectivamente las ordenanzas, los planos, los estándares que existen para evitar que los motoristas ficaren dormindo na rua, porque parece que aparentemente eso es lo que aconteció, mas eso es lo que hasta el día de hoy está se comentando na opinión pública. Próxima. Esas son fotografías del mismo evento. Ahí ustedes pueden ver el bus volcado, con lo que abajo se ve agua del río, y el pessoal de primera respuesta y la rescatando una crianza. Próxima. ¿Cuál es nuestro estado actual no Chile con respecto al tema? Incorporación en algunos planes de estudios académicos. Como les falei anteriormente, existe carrera de prevención de riesgo y últimamente, los últimos 2 años, ellos están programando en sus planes de estudios una asignatura llamada Psicología de Emergencia. Eso se está aconteciendo, por lo tanto, comienza a haber demanda desde el punto de vista académico para incorporar o tema nos programas de estudio. Se hacen relatorías a empresas de seguridad, que eso tiene a ver con principalmente yo también faço bastante disso, principalmente guardias de seguridad, encargados de seguridad, gerentes de seguridad, y la empresa minera es una de las demandadoras más frecuentes. Se han conformado grupos de intervención en crisis. Principalmente tenemos el caso del grupo de la Pontificia Universidad Católica, que es un grupo que tradicionalmente han venido trabajando la teoría de la violencia intrafamiliar. Finalmente desembocaran en el tema de intervención en crisis, precisamente para situaciones de emergencia. Fueron ellos o quienes trabajaron con el Ejército de Chile también, no caso que les conté ahora. Capacitaciones a bomberos, que son las que personalmente y con algunos colegas tengo la oportunidad de hacer. Tenemos incorporado en nuestro sistema de estudio básico, no Corpo de Bomberos de Santiago, el tema de psicología de emergencia, obviamente o enfocado a las necesidades de los bomberos como equipo primera de respuesta. Próxima. Geração de sistema de evaluación psicológica a bomberos. Es lo que yo conté también. Ahora, en ese momento, estoy junto con mi colega Berra acá presente,
fazendo um trabalho, um projeto dentro do Corpo de Bombeiros para fazer um sistema de seleção e avaliação psicológica a postulantes e também um programa de saúde mental que responde às necessidades dos bombeiros no tempo. Escasa articulação com entes governamentais. Todos los esfuerzos actuales desde el gremio sensibilizados con psicología de emergencias no presentan aún nexos de relevancia con el aparato estatal. Efectivamente, lo que estamos haciendo poderíamos falar que é uma atividade mais acadêmica e privada. O problema que temos ainda é que não temos chegada com as instituições governamentais, que são as que finalmente hacen realidad lo que nosotros perseguimos. Y eso precisamente, particularmente, acho un poco difícil en Chile porque tenemos una sociedad muy ligada, muy consumida en un sistema más bien que, no diría que desprecia, pero nos cuesta mucho encontrar o valor de actuar en conjunto, en parcería con distintas organizaciones. Y ese es un problema que estamos tentando trabajar en los últimos años. La sociedad chilena en estado de conformación legal, que es lo que estamos haciendo ahora, que falei antes, y principalmente conceptos clave que trabajamos: estrés, conocimiento del estrés, tanto de agudo y crónico, estrés post-trauma, intervención en crisis, gestão de risco, psicoprevenção e resiliência. Seguinte. Quais são as dificuldades próprias que nós hemos encontrado em Chile? Primeiro, a concepção social de psicologia, ao menos no Chile. A percepção que tem do psicólogo é o psicólogo principalmente clínico. Se bem agora último, se reconhece o psicólogo laboral, o psicólogo educacional comunitário, não consegue as pessoas perceber bem o que é o que pode fazer um psicólogo na emergência. Você tem que ainda precisa de explicar muito. Impossibilidade de repetição de eventos. Quando falamos não somente de gestão em geral e difusão do tema, sino que falamos de pesquisa. Os eventos não los podemos repetir como se fosse um laboratório. Los eventos acontecen porque son emergencia y nosotros tenemos que tener de alguna forma un dispositivo preparado para poder hacer un trabajo académico y de pesquisa preciso para esa situación. Há un desconocimiento de la relevancia do nosso tema también. Nosotros ainda tenemos que hacer muchas actividades como esta y es un valor que tem esa actividad del seminario actual también que você tem, que va en ese sentido. La ocurrencia de las emergencias sin aviso y aspectos éticos en estudios en intervención. ¿Por qué influye el aspecto ético? Porque uno no sabe en la situación de emergencia si se dedica, como toda la gente, a procurar una ayuda de solución de emergencia o finalmente uno fica observando o sacando o tomando nota. Ese es uno de los principales problemas éticos que tenemos. Além disso, que no podemos fabricar un terremoto o fabricar un incendio de verdad y hacer vivenciar a una persona así para ver cómo se comporta. Conclusiones. Chile, país de desastres habituales, básicamente terremotos e inundaciones. Terremotos habitualmente acontecen no norte, inundaciones acontecen no sur. Lá no temos una piada muy conocida por todos los chilenos. Terremoto en el norte, Chile ayuda a Chile. Todas las cosas van por el norte. Viene el invierno, inundación del sur, todas las cosas del norte se devuelven a la gente del sur. Y pasamos así en todos los años con terremoto e inundación. Hay creciente demanda de área y despierta un profundo interés en diversas organizaciones sociales, comunitarias y gubernamentales. Cuando você fala dos conteúdos da psicologia de emergência, as pessoas escutam muito atentamente e têm vontade de escutar mais e fazer atividades onde possam se treinar, se aprender de que se trata. Principalmente quando eu falo isso de que todo plano de emergência fracassa porque as pessoas são as que fazem realidade os planos de emergência. E quienes se encargan e quienes trabalham com as pessoas? Os psicólogos.
governo actual planifica a criação de um Ministério de Seguridade Cidadana. Esse é um desafio para nós, os psicólogos emergencistas no Chile. Actualmente, todo o sistema de gestão de emergência encarnado no NEMI fica no Ministério do Interior. Mas agora, por a situação cotidiana, a situação de contingência no Chile, se fala muito da segurança cidadana, mas o problema é que se fala muito do lado da segurança cidadana, da delinquência. Essa é a principal sensibilidade. Mas o que nós dizemos é que a segurança cidadana tem a ver não somente com delinquentes, sino também com proteção civil. Assim que o mais provável que aconteça é que tudo o que tem a ver com gestão de emergência vai parar ao futuro Ministério de Seguridade Cidadana. E como é um ministério muito enfocado em nosso tema, vai ser uma oportunidade que nós de alguma maneira temos que aproveitar. E finalmente, é preciso delinear áreas conceptuais fundamentais, tanto nosso como sociedade chilena de emergência, como também com nossos colegas que estão trabalhando na área em outros países irmãos, como são Brasil, Argentina, Peru. Em definitiva, um trabalho que já estamos começando a fazer agora, graças ao seminário que está agora feito pelo Conselho Federal de Psicologia. Creio que isso seria todo. Muito obrigado. Muchas gracias. Nós agradecemos a participação da Ângela e do Rodrigo. E na fala dos dois amigos, nós percebemos que muito das nossas ansiedades, como psicólogos que têm atuado na área de emergências e desastres, vem começando a ter resposta. No sentido de que muita coisa já tem sido feita, já tem sido pensada, e o seminário veio num momento muito precioso para que a gente se encontrasse, né? Para ver que nós não estamos sozinhos nesse desafio. E eu tenho certeza que os amigos da Defesa Civil estão prontos, assim como outros, a comprar esse desafio, né? A somar a nós nesse desafio. Bom, existem alguns pontos, antes de nós partirmos para o debate, que eu penso que são importantes que sejam refletidos, que permearam a fala tanto da Ângela como do Rodrigo. O primeiro ponto é que me parece que é tão emergente para a psicologia ou para a área dos trabalhadores sociais, quanto para os técnicos de defesa civil, é que o fato de que é absolutamente emergente que nós pensemos em procedimentos imediatos que a psicologia possa realizar nas 4 fases de ação da defesa civil. Então, o trabalho é para já, né? A gente precisa pensar em um produto imediato que nós possamos oferecer para aumentar a segurança das comunidades. Foi muito interessante a retrospectiva que tanto Ângela como o Rodrigo fizeram dos aspectos históricos de evolução do tema de psicologia das emergências e desastres. E eu penso que nós não podemos perder essa evolução histórica de vista, na medida em que é a partir dessa história que nós vamos atuar na história das comunidades, né? Para que a gente não perca qual é o foco que nós queremos trabalhar. Se a psicologia da emergência e desastre surgiu com um foco de pós-guerra, nós precisamos definir qual é o foco a partir dessa história que nós queremos trabalhar agora. E me parece que é o foco da prevenção que nós estamos apontando, né? Não obstante de que reconhecemos a necessidade de trabalhar com a intervenção, principalmente quando um desastre de magnitude importante acontece.
O outro ponto, e aí eu me direciono mais firmemente para os amigos da Defesa Civil, é que em Defesa Civil nós trabalhamos e pensamos sempre numa palavra-chave, que é articulação. Em Defesa Civil não existe nenhuma atividade, nenhuma intervenção, em nenhuma das 4 fases que seja feita por um único profissional. E nós, agentes de Defesa Civil, precisamos criar a cultura e o hábito de chamar a responsabilidade dos psicólogos. Então, para cada desastre em que nós formos atuar, temos que bater a porta dos psicólogos dos nossos estados e dos municípios e dos psicólogos dos corpos de bombeiros e polícias, porque eles precisam contribuir com as nossas ações e podem contribuir. Um outro ponto, e aí também relacionado aos agentes de defesa civil, é que nós precisamos trabalhar bastante articulados com a psicologia, no sentido de melhorar o que nós chamamos de formulário de avaliação de danos. Hoje, quando ocorre um desastre no país, nós avaliamos os danos sob o ponto de vista, de maneira geral, material, né? O quanto foi perdido em número de casas, em número de estruturas físicas da cidade, como pontes, o quanto de danos de meio ambiente foi perdido, questões econômicas, mas nós não temos nenhuma forma de quantificação de danos emocionais, né? E que forma que nós podemos contribuir nesse sentido? É preciso mensurar, a gente ainda conversava, né, Ângela? É preciso mensurar para que a gente defina qual vai ser a intervenção, não só no momento da resposta, mas principalmente numa ação de prevenção. Se a gente não cria um banco de dados, né, de danos emocionais ocorridos em desastre, como é que a gente vai definir qual vai ser a intervenção de prevenção? Então, é preciso que a gente pense como que essa avaliação vai entrar no já existente formulário de avaliação de danos da Defesa Civil do país, né? E, fundamentalmente, eu penso que é comum na fala tanto de Ângela como de Rodrigo e, na verdade, desde hoje de manhã, de que é fundamental que a gente relacione saberes, né? Para atuar em desastres, em emergência, é preciso que os saberes conversem, né? Desde o saber comunitário até o saber do pós-doutor, né? É preciso que a gente converse.